meninas depois. Vou pegar o telefone dela para ter uma reunião com ela, que ela pode nos ajudar, né? Você pode até fazer um favor, ir ali fora, pedir já para Tereza ligar na Almiara, para as meninas e pegar o telefone dessa pessoa aí. Ele já entrou, viu? Aqui. Portanto, 1 minuto. Oi, doutor Gerardo, como está? Boa tarde, Fernando. Que alegria tê-lo aqui no nosso Instagram. Alegria minha, meu caro. Me sinto bastante honrado, né? Assim, estar aqui no mesmo espaço que já passaram alguns ministros, É né? verdade. Pessoas relevantes. Aqui passam também futuros ministros, né? Com a sua qualidade, né? Pode ser um deles, velho. Não. Por favor. Apesar que eu não recomendo atualmente. Não. Infelizmente, né? Você vê, enquanto os nossos queridos convidados vão entrando, né? É uma coisa que... Uma vez eu estava na Federação do Comércio, lá eu faço parte do conselho há 25 anos, né? Sim. Inclusive, editei o livro, ajudei, né? Coordenei com o professor Ibis e mais alguns colegas, e o livro dos 25 anos do Conselho. Inclusive, a sua colega de escritório, que é nossa amiga comum, a Luciana Bettenson, esteve no lançamento do nosso livro, com muita honra para nós. E lá atrás, há 20 e tantos anos, o professor Celso Bastos era um dos que mais participava do conselho, muito atuante, né? E num determinado momento, o ministro Oscar Dias Correia, se não me engano, junto com o Roberto Rosas, lá de Brasília, ministro do TSE, né? Sim. Sugeriu que nós fizéssemos uma comissão de algum projeto, porque era para regulamentar vários artigos da Constituição recém, né? A nossa Constituição, de 88. E o Celso Bastos, então, nós propusemos, olha, professor Celso, o senhor será o presidente da comissão. E o doutor Ives Gandra falará amanhã com o presidente da República ou com o presidente do Senado. Era algo assim, né? O Celso Bastos fez um escândalo na nossa reunião. O nosso querido Celso Bastos, que Deus o tenha, né? Ele falou, não aceito. É você falar que aceita uma coisa, já vem o mundo inteiro contra, né? Então, o Celso Bastos já dizia isso, que ele não aceitava. Mas é ruim, né? Porque homens de bem, mulheres de bem, têm que aceitar as funções públicas, né? As funções públicas precisam ser preenchidas por pessoas de bem, né, doutor Gerardo? Eu conversei uns tempos atrás com um amigo que ocupou e ocupa cargo público, enfim, não vem ao caso quem é ele, mas ele me disse isso e eu passei a pensar exatamente dessa forma, assim, que ele falava o seguinte, você não pode se recusar a aceitar algum tipo de função pública, nem que seja por um tempo, é a sua cota de doação, né, em favor de um benefício maior. Então, se você tiver essa oportunidade, aceite, exerça. O grande problema, Fernando, é que no Brasil, infelizmente, nos últimos tempos, se tornou, né, algo mal visto, qualquer questão pública, né? Ou seja, nós que somos advogados já trazemos aí a pecha, né, negativa dessa visão tão injusta que se coloca na advocacia. Imagina, ainda tem, né, ou seja, você é advogado político, então você imagina. Não, é muito difícil, né? Não, a vida pública brasileira, ela se desmoronou verdadeiramente, né? Então, ela precisa ser reconstruída. Sim. Esse espaço, por exemplo, que temos feito das lives, as webinars, nessa redemocratização do país, tem sido muito importante para resgatar valores acima de tudo, né? E é o que nós estamos fazendo. Eu sinto o parlamento mais forte, eu sinto o executivo um pouco mais fraco. Isso é bom para o país. Diferente do que dizem, isso é muito bom. O executivo rolo compressor, que passava por cima dos nossos ideais,
tinha uma bancada já pronta, qualquer projeto. Isso não é bom para o país. Hoje o parlamento é vivo, diz não, né? Claro que o parlamento está longe ainda de ser o parlamento dos nossos sonhos, é óbvio, né? Mas nós temos que cuidar também do nosso judiciário, né? Nós não estamos bem, é uma grande realidade. E isso é bom, doutor Gerardo, porque tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, sabe? Então, é possível repensar o país com muita serenidade, né? E é o que nós vamos tentar fazer aqui. Me diga uma coisa, doutor Gerardo. Vamos, à tua disposição. Essa bandeira maravilhosa atrás do senhor, o que é esta bandeira? Me pareceu tão bonita. Fernando, essa bandeira, ela é, na verdade, ela é um sonho antigo meu, de ter uma bandeira antiga brasileira, e eu encontrei essa bandeira, e se você notar, ela é uma bandeira certamente pré-1992, porque ela tem 23 estrelas. Então, ela é uma bandeira muito provavelmente dos anos 80, deve ter aí figurado em algum pavilhão de escola pelo Brasil afora, e era exatamente o que eu queria. Eu queria uma bandeira que tivesse as marcas do tempo e das intempéries. E ela tem. Ela é uma bandeira que já está bastante castigada. Muito bonito. Como o nosso país também, bastante castigado. E eu tive a oportunidade de adquirir essa bandeira e eu achei que ela combinava muito com o conceito do meu trabalho, do trabalho do nosso escritório, que é um escritório que busca ser um escritório brasileiro, né? Mas, acima de qualquer coisa, se nós não queremos ser um escritório com cara de escritório estrangeiro, nós não temos essa pretensão. Temos clientes estrangeiros também, mas deixamos muito claro que a nossa ideia é ser um escritório, né, brasileiro. Esses assuntos, esses temas que a gente lida, são temas muito caros para o Brasil, muito próprios para o Brasil. Então, essa bandeira acabou representando esse ideal do escritório, né, de atuar como um escritório brasileiro em terra brasileira. Excelente. Aqui no nosso escritório, também na sala de reuniões, tem uma bandeira do Brasil. E fora do escritório, eu sempre quis colocar uma bandeira do Brasil. Só que dava muito trabalho, assim, você ter que hastear pela manhã, depois chegar à tarde e tal. Porque tem uma série de regulamentação também sobre o tema. Mas cumpridos, é verdade. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, o civismo do povo americano, você vê muita bandeira, e outros países também, na Europa, Claro. Bandeiras em lugares privados, né? Que é uma coisa, o amor pela pátria, que é uma coisa que falta no Brasil, o amor do brasileiro à sua pátria. Né? Infelizmente, símbolos, né? as discussões sobre a bandeira se desvirtuaram ao longo dos tempos e as pessoas esquecem que é um símbolo do país, é isso, né? Então, eu quis ter, busquei, encontrei essa minha bandeira, está aí, não tem nenhum viés partidário, ela é uma bandeira do país, é uma bandeira da pátria. Claro. Né? Mas beleza, eu vou adotar isso também, vou procurar uma boa bandeira para deixar maior aqui no meu escritório. A minha é muito pequenininha, mas ela está lá, na sala de reuniões, todos que chegam lá têm essa reunião. Bom, o doutor Gerardo, falando um pouquinho aí antes do nosso tema, eu lhe convidei porque tenho uma admiração pelo senhor como profissional, também como amigo, tenho até dificuldade de chamá-lo de senhor, né? Mas você cresceu tanto, né, que hoje tem um escritório que é referência no Brasil, um escritório extraordinário com profissionais de altíssimo nível, né, e de postura ética muito grande, com uma liderança feminina gigantesca dentro do seu escritório, né? E realmente eu sempre lhe admirei, né? Desde que eu fui presidente da Comissão da Concorrência, eu lhe convidei, né? Alguém me indicou, o senhor esteve lá conosco e depois eu tive a honra de participar da criação de uma comissão vossa, né? Que foi criada, né? Por você, posso chamar de você, né? Por favor, Fernando. Foi criada por você e depois dessa comissão de setores regulados fez tanta coisa maravilhosa para o nosso Brasil sob a sua presidência, né? Eu me senti um pouco padrinho naquela época disso, né? E foi o presidente Durso, né, que nos abriu as portas, né? O presidente Durso foi maravilhoso com aquelas comissões todas, ele nos dava a liberdade, né, para agir, etc., a favor do país, né? A nova lei da concorrência, o que tem ali da nossa comissão, na verdade,
Então, Verdade. eu queria dizer que esse reencontro é uma coisa sentimental para mim, muito profunda, e também a alegria de ver um jovenzinho que apareceu ali na minha comissão, hoje estar aí brilhando nos altos postos da advocacia do nosso país. Mas, doutor Gerardo, eu queria já começar falando sobre esse projeto de lei, me encantou. Eu sei que o senhor já tem, o seu escritório tem um trabalho muito grande, e é law food, ou food law, né? Então, Food law. food law, Isso. em food law, e isso é uma coisa muito desconhecida do Brasil e também dos operadores do direito. Muitas vezes, aquele que tem o problema conhece muito mais até as soluções do que nós. E me chamou a atenção por várias questões que eu gostaria que nós abordássemos na nossa live. Primeiro, Claro. a Lei 14.016 é de agora, 23 de junho de 2020. Sim. Então, ela é recentíssima, né? Ela dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Bom, eu me interesso por esse tema desde a juventude. Em São Paulo, eu me lembro quando eu estudava, eu participei de algum movimento sobre isso, e nós tivemos muita rejeição à doação de alimentos nos restaurantes, e os restaurantes começaram a jogar fora os alimentos, né? Porque eles tinham impedimentos legais. Depois também nós sugerimos que os funcionários ficassem com isso, houve problemas também trabalhistas, etc. E eu não me conformo. Depois eu lhe dou um pouco mais de detalhes e exemplos que eu gostaria de ouvi-lo, né? Porque desde da minha casa, a minha mãe e meu pai, nós éramos muito pobres mesmo, né? Muito simples. Então, sempre aprendemos a dar valor primeiro para a comida. É incrível, né? Acho que a gente dava mais valor para a comida do que para a saúde. Porque a comida era essencial, não jogar fora. A gente sempre teve essa ideia, não é da solidariedade, mas era da cultura, sabe? De não jogar fora mesmo o alimento. Hoje, um médico famoso, mas muito famoso, um dos maiores oncologistas do país, me perguntou: Fernando, você vai fazer essa live com o doutor Gerardo? A questão é cultural ou é legal? E eu disse: eu vou fazer essa pergunta para o doutor Gerardo. E vamos ver como que ele começa a dizer sobre tudo isso para as nossas consciências, as nossas ações. Doutor Gerardo, só mais uma questão mínima. Está nos ouvindo também o presidente e vários associados do sindicato aqui local, dos bares, panificadoras, também é presidente do sindicato panificadora, que é outro sindicato, e dos restaurantes, né? Eu considero esses agentes os heróis, um dos heróis, né, da pandemia, porque depois, talvez, da saúde, dos profissionais de saúde, que são os nossos heróis, não tem jeito, né? Eu acho que ninguém sofreu mais com a pandemia do que esses setores regulados. Claro, não obstante as famílias dos que faleceram, né? Mas eu estou dizendo do ponto de vista da natureza solidária, né? Então, eles estão nos ouvindo e sedentos para ouvir os vossos ensinamentos sobre tudo isso. O que muda com essa lei na prática? E a questão é legal ou é cultural? Fernando, bom, antes de mais nada, mais uma vez eu preciso te agradecer pela oportunidade, tá? Eu me sinto feliz, me sinto honrado. Isso aqui, estar com você aqui nessa conversa, é uma realização. Eu não posso deixar de dizer isso. E sim, você é o padrinho da Comissão de Assuntos Regulatórios da OAB de São Paulo. Você sim é o padrinho dessa comissão. Eu devo muito a você o apoio para a criação, até porque foi um corte na carne, se a gente pode dizer dessa forma, porque ela surgiu a partir da Comissão de Estudos da Concorrência, que o próprio nome é Estudos da Concorrência e da Regulação, mas havia, evidentemente, uma predominância ali de estudos da concorrência, uma vocação natural pela própria formação dos integrantes, e eu preciso fazer justiça ao Itamar Carvalho, que é um colega e amigo que deu a ideia na época. Também conversamos com o Otero, que era um grande amigo, e levamos a ideia a você. Na época já era presidida a comissão de concorrência pelo Pedro Zanota, também um grande amigo, também abraçou a ideia. Então, eu imagino, né, isso foi um corte, mas você é o padrinho, sim,
dessa comissão, e eu só tenho a agradecer a você aí por todo o apoio que você me deu nesse período de OAB e a todos nós da comissão. Fernando, te agradeço a pergunta pelo seguinte, ela já nos dá a oportunidade de falar um pouco sobre o porquê chegamos até aqui, né? Por que chegamos até essa lei. Então, quando você me pergunta, e aí trazendo a pergunta de um colega da área de saúde, se a gente está diante de uma questão cultural ou de uma questão legal, eu diria que nós estamos diante de uma questão cultural que nos trouxe até essa lei. Por quê? Porque o Brasil, ele é um país, e aí muito provavelmente a gente pode estender isso à América Latina, que sempre teve uma cultura de fartura. Por mais que a gente fale da fome no país, a grande verdade é que nós, no Brasil, fomos habituados, de uma maneira geral, a uma fartura muito grande. Não é? Então, ao contrário dos países europeus, que passaram por diversas privações, aí, 2 guerras no próprio território, que levaram famílias, e todos nós temos aí ancestrais europeus, italianos, enfim, que sempre vieram com aquela cultura de não desperdiçar, de economizar, de aquilo pode faltar uma hora, né? Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma outra cultura também, que era aquela cultura da fartura. Então, eu me lembro de comentar isso com você. Eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte, cresci frequentando cidades no entorno de Belo Horizonte, pelo interior de Minas, e nessas casas você sempre encontrava a mesa do café posta, preparada para receber alguém. Não importa se aquela visita ia chegar, mas estava pronta a mesa. Aquilo era um sinal de acolhimento, era um sinal de respeito, era um sinal de boa educação, não é? Então, sempre haveria ali um cafezinho, por mais simples que fosse a casa. Sempre ia ter um café, ia ter um pão de queijo, ia ter um sequilho, ia ter uma goiabada, um doce de leite, alguma coisa assim. Essa era a cultura do interior de Minas, que, no meu caso específico, veio para a capital de Minas, que Belo Horizonte, eu cresci numa cidade que tinha menos de 100 anos, né? Só em 1999 Belo Horizonte completou 100 anos, então eu passei a minha infância, a minha juventude numa cidade que era uma cidade de interior, né? Grande. Então essa cultura foi para a minha cidade, para a minha infância, para as casas dos meus parentes, de ter essa fartura sempre. Essa fartura representava em algum momento desperdício. Por quê? Não tendo aquele alimento proveito, ele acabava sendo descartado. Então, a gente tem, sim, uma questão cultural, tá? Quando a gente trata do desperdício de uma forma mais ampla. A gente tem batalhas que vêm sendo travadas há anos por pessoas como você, que sempre entenderam que o desperdício trazia mais malefícios do que benefícios. Então, muita gente, ao longo desses anos, vem debatendo, vem tentando mudar essa cultura e vem fazendo isso a partir, principalmente, do ponto de vista dos empreendimentos econômicos. Então, mercados, supermercados, centros de compra como o CEAGESP, como o SEAS em Minas, hotéis, enfim, tentando fazer com que essas empresas, esses empreendimentos, se preocupem também com as doações. Muito bem, a gente já tem vários desses empreendedores que, ao longo dos anos, vêm criando mecanismo para doar excedentes. Isso já acontece, isso não é uma novidade no Brasil, isso já acontece. Nós aqui trabalhamos com empresas do setor varejista na área de alimentos, grandes redes de supermercados, e elas têm programas muito sólidos, muito eficientes, que realizam essas doações. Isso com para instituições já determinadas, enfim. E da mesma forma, restaurantes, hotéis, muitos deles já adotam esse tipo de conduta há anos. Quando que essa questão cultural começa a esbarrar na questão legal, Fernando? Quando a gente se depara com situações como a gente sabe que acontecem no Brasil há muitos anos, de empresas que querem doar, mas acabam tendo receio de doar
caso essa doação gere algum tipo de consequência para o beneficiário da doação. Por que eu digo isso? Que houve decisões judiciais, enfim, estendendo o conceito da relação de consumo para esse tipo de doação. Isso aconteceu, efetivamente. Quer dizer, aí era mais fácil jogar fora do que correr o risco, né? Se uma doação sua desse errado nesse sentido, você impactaria o teu negócio como um todo. Então, e o que a lei muda nesse aspecto? aí é que a gente chega lá, Fernando. Qual que foi a preocupação? Essa lei é uma lei que foi decorre de um projeto do senador Fernando Collor e que teve um curso muito rápido no Senado por conta da pandemia. Então era preciso, e aí a gente tem esses períodos de exceção ou situações extremas que levam a medidas que vão ter vida longa daí para frente, né? Então a penicilina foi descoberta durante a guerra e está aí até hoje, né, ajudando as pessoas na área de saúde. Então essa é uma daquelas medidas que a gente imagina que vai gerar frutos pós-pandemia. A ideia da lei é o seguinte, ela tira a noção de relação de consumo. Ela tem um artigo expresso que diz que a doação não caracteriza uma relação de consumo, logo não se aplica o CDC. Mais do que isso, ela entra no campo civil e no campo penal para dizer que somente respondem os doadores ou os intermediários pelo primeiro ato praticado da doação em si. Após a primeira entrega realizada pelo doador ou pelo intermediário ao beneficiário, essa responsabilidade cessa. Por que isso acontece, Fernando? Porque muitas vezes havia nesse curso entre a doação e o beneficiário, ou até mesmo depois de chegar às mãos do beneficiário, havia algum comprometimento do alimento. Seja por uma armazenagem mal feita, transporte mal realizado, havia uma perda da segurança alimentar nesse trâmite. Então, dessa forma, quando você retira a questão da culpa do texto legal, e é o que efetivamente acontece, seja na esfera civil, seja na esfera penal, você, de alguma maneira, dá conforto ao empresário para que ele possa doar, para que ele possa buscar esses mecanismos para realizar as doações, né? E aí a lei contempla as formas que podem ser utilizadas para essa finalidade. Então, a gente pode, se você quiser, a gente pode avançar já nesse aspecto, porque eu imagino que os seus seguidores aí que atuam nessa área queiram saber um pouco mais sobre isso. Né? Eu acho interessante a gente verificar, então, primeiro, o que é que pode ser doado. Sim. Aí depois tem um artigo da lei que fala para quem doar. Aí depois a gente entra em segundo. Pode ser? Claro. Primeiro, então, o que pode ser doado. Inclusive, sobre o senador Fernando Collor, ontem eu vi uma entrevista dele muito consistente, muito interessante sobre tudo isso, essa questão econômica também, mas eu vi só o finalzinho, assim, estava muito bom, eu não peguei toda a parte, ele deve ter falado sobre isso. Vamos ver se a gente consegue falar com ele também sobre essa questão econômica, que eu acho importante pós-pandemia, pela experiência dele, né? Mas então, o que é que pode ser doado? Sim. Vamos lá, Fernando. O que acontece? Você tem produtos que perdem eventualmente valor por estarem levemente danificados. Então, uma embalagem amassada, aquela fruta que não está com aspecto muito bom, se bem que a gente está falando de alimentos processados também, então vamos nos ater nessa parte. Então, uma embalagem que não está muito bonita, isso sem falar, evidentemente, no excedente, tá? Então, você tem produtos que perdem valor comercial e que deixam de ser comprados pelo consumidor exatamente por conta disso. Você chega na gôndola para escolher um produto, você não pega aquele produto que está levemente amassado, não é? Que apresenta algum tipo de imperfeição, mas que não compromete a segurança do alimento. Ele poderia ser consumido. Ele não vai ser
porque ele não tem o mesmo apelo de uma caixa que está intacta, de uma embalagem que está perfeita. Então, ele acaba sobrando. Tá? Esse tipo de produto pode perfeitamente ser doado. Quando a gente fala no excesso, a gente não está falando exatamente, aí é importante ter uma diferença, a gente não está falando de sobra, a gente está falando de um excedente. Né? E o que eu considero a diferença disso? Você não vai pegar o resto do prato, não é? E juntar aquele resto de prato para poder fazer uma quentinha que vai ser doada. Isso está fora. Mas você tem as mesas, e agora a gente tem evidentemente a gente vai ter algumas limitações a isso por conta da pandemia, mas você tem os buffets, né? Que tinham sempre aquelas bandejas com uma diversidade muito grande de alimentos, enfim. Isso, ao fim do dia, havia um excedente, ou porque no dia houve menos consumo do que planejado, enfim, sempre havia um excedente. Este excedente, estando dentro da validade, estando em condições de consumo, ele pode ser doado. Evidentemente que quanto antes isso for feito, mais ele vai atender a esse requisito. Então é muito importante que o produto esteja em condição de consumo e esteja dentro do prazo de validade. Porque muitas empresas já tiram da gôndola produtos próximos à data de validade, por exemplo. Por exemplo, essa parte eu entendi. Agora, vou dar um exemplo. Quando você vai num restaurante, então eles servem pão, couvert, não sei o que, você não come nada disso. Você não põe a mão naquele pão, por exemplo, né? Ou em hotel, também às vezes vem lá um monte de pão, você come um, deixa o resto, tal, mas você não pôs a mão, claro, né? Que também não sei como fazer esse controle, né? Esse alimento pode ser doado ou chega lá na cozinha e eles são obrigados a jogar o pão fora, mesmo sabendo que você não pôs a mão? Fernando, o que é considerado excedente? O excedente é considerado aquilo que, por alguma razão qualquer, não foi consumido naquela ocasião prevista. Tá? Então, quando a gente fala de produtos que já foram para um prato, tá? E simplesmente a pessoa não comeu tudo, a gente está dizendo um produto que... Isso é só, tá. Não, mas quando eu tenho aquele prato separado, por exemplo, que nem eu fui no hotel, agora eu mandava 8 pães, eu não pus a mão. Só que como estava embaladinho, eu devolvi. Eu acho que esse pode doar, né? Não teria o menor problema, Fernando, não teria o menor problema. Evidentemente que isso vai ter que passar por um controle do próprio hotel, né, para ele dizer se esse produto foi aceito ou não, e no caso ele não foi aceito por você, ou seja, ele não chegou aí para o teu quarto, né? Ele não foi aceito por você, você devolveu antes, esse produto estaria pronto para ser repassado para uma doação, não teria o menor problema nisso. Agora, como que você vai ter certeza que o produto não foi tocado, não foi manuseado, etc., a partir da hora que ele entrou para a tua porta, a porta foi fechada e você já perdeu o controle sobre isso, não é verdade? Então, nesse caso, talvez o descarte seja inevitável. E também existe alguma forma de descarte, por exemplo, para fazer adubo, esse tipo de coisa, já que ele não vai ser para o alimento, né? Que ele não pode, porque é sobra, né? Sobra não é alimento. Existe algum programa sobre isso? O senhor conhece ou não? O que acontece é o seguinte, Fernando. Então, você tem... Aí é interessante também a gente falar o seguinte. Esta lei, embora ela seja muito nova, o assunto não é novo. Tá? Então, você tem... A lei cita, por exemplo, um programa de assistência alimentar que já existe há anos. E esse programa reúne diversas iniciativas. Tá? Então, é interessante a gente citar isso para entender que a gente não está falando de algo novo no Brasil. O que a gente está falando é de uma lei nova que busca destravar um ponto que acabava desestimulando a doação. Dentre esses programas, nada impede que você tenha, por exemplo, uma instituição, uma ONG, alguma coisa nesse tipo, que recolha, ou o próprio restaurante, o próprio hotel, que pegue aí sim as sobras de alimento e dê uma destinação a ela que não seja o consumo humano. Entendeu? Você não tem nenhum impedimento para isso, desde que aquele produto seja
né, apto a atingir essa finalidade. Da mesma forma que na sua residência, você pode pegar aquele resto de alimentos, se você tem uma casa, enfim, etc., desidratar aquilo e transformar em outra coisa. Né? Muita gente faz isso. Muita gente utiliza esse tipo de recurso para criar insumos, adubos, etc., para utilizar numa horta, utilizar num jardim. Isso existe no Brasil, isso é muito pelo contrário, isso é mais velho do que nós dois. E para consumo animal, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu era menino, a mamãe não tínhamos reciclado, isso não existia, né? Eu estou com 57 anos. Então, não existia reciclado. O único reciclado que existia era a comida do porco. Então, a mamãe deixava lá uma panela e todo dia, ou 2 vezes por semana, não me lembro, passava um cidadão com a carroça, com um balde assim, pegando o que se chamava de lavagem, né? E aquilo tudo era comida para porcos. E depois isso foi proibido. Foi proibido por uma série de problemas sanitários e tal, né? Exatamente. Isso tem alguma novidade sobre isso ou não? Aí seria a sobra, não o Eu alimento. confesso que eu não conheço alguma iniciativa específica nessa parte. O que eu posso te dizer é o seguinte, essa iniciativa a que você se refere, de fato, a questão era a seguinte, esta lavagem, ela ia alimentar os porcos, e esses porcos normalmente seriam encaminhados para abate e alimentação humana. Então, você não tinha ali em algum ponto da cadeia, você perdia o controle da produção final, que era a carne para consumo humano, suína. Não é? Então, você abria uma possibilidade, você abria uma frente de contaminação para a tua produção de porcos. Não é? A partir do momento que você não sabia exatamente que tipo de alimento era aquele, quanto tempo aquele alimento estava ali separado. Né? Então, a gente tem... o que passa a acontecer a partir de um dado momento é você tentar manter um controle da produção, desde a alimentação dos animais até o abate, embalagem, venda, etc, etc. Né? Então, quando você deixa isso por conta de, bom, vamos recolher isso nas casas, você não tem esse controle mais. Você não sabe. Claro. Tá. Né? Então, vamos voltar agora ao desperdício de alimento, que é o que é mais importante na lei, porque está se imaginando que esta lei vai diminuir o desperdício e, portanto, as pessoas serão melhor alimentadas, né? Nós temos uma miséria ainda muito grande no país, né? Nós temos 2 aspectos, Fernando. Assim, e nisso você vai encontrar números para todo gosto, tá? Então, a gente tem algumas instituições internacionais que se debruçam aí para produzir números a respeito da fome, a respeito da desnutrição, etc, etc. E números muito distantes, a bem da verdade. Então, você não sabe exatamente qual é a realidade disso, mas eu vou citar uma pesquisa que a Embrapa divulgou no ano passado, e aí eu considero a Embrapa uma fonte bastante confiável, de que no Brasil você tem um desperdício por pessoa de aproximadamente 40 quilos de alimento por ano. Tá? Isso, se você transporta para uma família, um núcleo ali de 3 pessoas, esse número gira em torno de 130 quilos de alimento desperdiçado por ano, o que representaria, em 2019, algo em torno de R$ 1.000 jogados no lixo por cada família brasileira. Isso em média. Então, ou seja, a gente está falando de algo bastante substancial. Claro, né? claro. A questão aí é você entender que há uma necessidade de mudança de cultura. Tá? Esta lei, ela não se destina ao doador pessoa família. Ela é uma lei que busca o incentivo da doação por empresas. Tá? Então, o que acontece? Se você transporta isso também para o universo das empresas que lidam com esses produtos, e aí a gente está falando de restaurantes, a gente está falando de hotéis, a gente está falando de empresas que fornecem alimentação para o trabalhador
e, portanto, pode ter uma sobra ao fim do dia, um excedente, sobra, então, desculpe, um excedente ao fim do dia que passível de doação, porque a gente está falando de alimentos, principalmente empresa, você conhece muito bem o universo das empresas, quando se tem um restaurante, um refeitório dentro de uma empresa, você é obrigado a ter um controle nutricional, então aquilo passa por uma série de avaliações. A gente está falando de comidas que são, né, vamos dizer assim, testadas e aprovadas para o consumo. Né? Então, se você tem isso e joga isso para esse universo, a gente certamente está falando de números bem mais expressivos do que esses 40 quilos por pessoa no Brasil. A ideia sempre foi buscar aproximar o doador de quem precisa receber isso. Mas a gente não está falando só de fome, evidentemente. A gente está falando da questão dos grupos, de quem tem fome, mas também daqueles grupos que correm algum risco do ponto de vista nutricional. Né? Então, pessoas que até têm acesso a alimentos, mas não são alimentos suficientes para garantir o que a Constituição diz que é um direito de todos, que é ter uma alimentação saudável. Então, ainda que a pessoa se alimente, a gente está falando de pessoas que estão subnutridas, ou com deficiências orgânicas aí relevantes. Então, se você tem como não só eliminar a fome, porque esse talvez seja um dos erros que se comete, e é uma discussão quase que interminável no Brasil, afinal, temos ou não temos fome no Brasil? Obviamente que temos fome no Brasil. Obviamente que há uma divergência sobre números? Sim, há uma divergência sobre números. Mas é inegável que existe fome no Brasil e eu acho que o uso político dessa discussão é muito triste. Eu acho que não é isso que deve ser o importante. Mas a gente tem, além de fome, a gente tem essa questão das populações ou dos grupos que recebem ou têm acesso a uma alimentação insuficiente. Então, se você consegue aproximar quem deseja doar de quem precisa receber, você está, sim, cumprindo essa questão da Constituição, que é o direito à alimentação saudável da população, artigo 6º. Né? E é isso que a lei busca fazer. Eu tenho certeza que se você vier a conversar com o senador Collor, ele vai expor aí, né, quais foram as motivações dele para chegar a esse projeto, mas há muita ênfase na exposição de motivos sobre isso, ou seja, dar conforto a quem quer doar para evitar que essas discussões ocorram. A gente tem legislações hoje europeias, a gente cita aqui a França e a Itália, que tratam dessa questão do combate ao desperdício, mas tratam de formas diferentes. Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, a França, que ela quer combater o desperdício, punindo quem eles consideram que está infringindo a lei. Então, há uma punição. Você tem multa e até prisão. Né? É a forma que a França encontrou de combater isso. Por outro lado, a Itália foi diametralmente oposto. A Itália buscou incentivos. Quem quiser doar pode gozar de incentivos fiscais, enfim. O Brasil ficou nesse ponto distante da medida francesa, talvez um pouco mais próximo da medida italiana, não dando incentivos, mas retirando dali algo que poderia ser um entrave. E essa eu acho que é sim uma missão hoje do Food Law, e aí eu posso explicar um pouco sobre isso, Fernando, mas eu acho que é uma missão do Food Law hoje, é buscar esses aprimoramentos. Então, acho que o senador Collor foi muito feliz nesse projeto, porque havia outros, e há outros projetos de lei, tanto no Congresso quanto no Senado, tratando do mesmo tema, da questão do desperdício de alimentos. Alguns deles indo por esse viés da França, de punir. Ô, Gerardo, eu não estou conseguindo, porque eu estou um pouco longe, ver todas as manifestações, mas há muitas manifestações. E agora entrou uma muito importante para mim e para você, que é do Pedro Zanota. Nosso querido Grande Pedro Zanota. E o Pedro, como ele foi o presidente da concorrência, depois eu queria que você falasse um pouco no que esta lei pode estimular a concorrência entre pequeno e grande, principalmente dos produtos artesanais, né? Que eu sei que você tem um trabalho muito grande sobre isso.
Mas antes, eu estava vendo aqui no parágrafo 1º do artigo 1º da lei, ele realmente fala, né, que o disposto nessa lei abrange empresas, em geral, né, hospitais, né, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes, né, e todos os demais estabelecimentos que fornecem alimentos preparados. Bom, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A lei dá uma ideia desse programa alimentar. Na sua visão, você recomendaria que os municípios, de uma certa forma, fizessem leis municipais, etc., espelhadas nessa, e criando algum órgão nas prefeituras para dar uma organização, como falando, uma sistematização sobre isso tudo, para se transformar numa política pública? Fernando, é perfeita a sua observação pelo seguinte, como eu disse, o assunto não é novo, ele já existe. Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão dos bancos de alimentos, que está citado na lei, e é uma das possibilidades para quem quer doar, buscar esses bancos de alimentos, esses bancos de alimentos, eles são uma rede espalhada pelo Brasil afora. Não é? Então, quem está interessado em doar e quem quer receber, se cadastra por meio desses bancos e passa a utilizá-los como esse intermediário, como esse aproximador. Tá? Há municípios já no Brasil que efetivamente têm lei própria. Então, nesse ponto, a lei é até muito feliz de não engessar medidas que já existem. Tá? Então, havia um receio muito grande quando a lei saiu, de algumas pessoas que já estão envolvidas nisso, que essa lei pudesse acabar atrapalhando mais do que ajudando. Então, nesse ponto, foi muito feliz de não entrar muito em questões que poderiam repercutir em cadeia, já criando obstáculos para programas que já existem. Então, você tem várias cidades que já têm programas até muito bem sucedidos, que fazem essa intermediação, que buscam os alimentos, buscam sobras, buscam excedentes em feiras, buscam excedentes em restaurantes, enfim. Existem as iniciativas privadas também, Fernando, que aí é muito importante a gente citar. Isso é uma questão que a gente também não pode simplesmente jogar na mão do poder público e falar, resolva. Não é? Isso é algo que, como você aprendeu na sua casa, as pessoas devem ensinar aos filhos. Não é? Então, o que acontece? A Europa hoje, e aí eu já posso te afirmar que também já existe no Brasil, alguns países têm iniciativas. Eu conversei antes dessa live com um amigo, que é o Rodrigo Barros, que muito envolvido nessa área também de alimentos, ele é um empresário muito bem sucedido nesse sentido, e também muito envolvido no mundo político, enfim. E eu conversei com o Rodrigo me lembrou de startups que existem na Europa, ele me citou uma na França especificamente, que era um pouco diferente na questão conceitual, porque essa startup, o que ela fazia? Você tem um restaurante, você tem excedente, o que você faz? Você contacta alguém por meio desse aplicativo que queira comprar o teu produto a um preço de custo, ou até mesmo um preço inferior ao preço de custo, apenas para que você não perca aquele produto. É uma forma também de você combater o desperdício. Então, se você tem alguém disposto a comprar o produto, tendo ali um desconto, que na verdade, vamos lá, é uma forma de você institucionalizar o que antigamente se chamava a xepa na feira. Você sabe disso tanto quanto eu, né? Aquele pessoal que vai no fim da feira, justamente pega o produto que não foi escolhido pelos primeiros compradores e ali consegue seus descontos. Isso é uma prática. Quando eu era estudante aí em São Paulo, eu ficava alguns finais de semana, eu que fazia a feira lá da República, né? Eu só ia na xepa também, pegar tudo baratinho lá. Perfeito. Então, essas iniciativas, na verdade, elas estão modernizando um conceito que já existe. Né? E você tem outros aplicativos, outras plataformas que foram desenvolvidas também, e no Brasil já tem também. Eu vou citar um aqui que eu tive conhecimento aí, pesquisando ao longo do tempo sobre isso, que se chama Comida Invisível. Eu não conheço a fundadora, mas eu sei que eles têm essa ferramenta, essa plataforma, e é uma plataforma, sim, voltada para a doação.
Então, eu tenho certeza que quem teve essa iniciativa estava muito preocupado com a lei que eventualmente pudesse criar entrave. Sei. Tá? Mas essas plataformas, elas são aproximadoras, porque a lei fala também que você pode doar, e cita aí quem estaria apto a receber, e ela cita entidades com certificação. Tá? Essas certificações, elas são dadas pelo governo. Você precisa ir lá e se certificar como uma entidade de assistência social. Bom, então eu tenho um aplicativo, eu não posso fazer porque eu não sou... Não, você está fazendo uma aproximação. Você vai identificar quem pode receber, quem quer doar, e vai realizar a doação. Né? A questão é o seguinte, você está doando um produto que está perfeitamente apto ao consumo, só que está com prazo próximo do fim da validade, ou que não foi consumido naquele dia por uma questão de gestão ali do teu, né, do teu produto, você está disposto a doar esse produto. Você entra em contato com essas ferramentas, com essas plataformas, eles identificam quem pode ir até o teu empreendimento buscar. A partir do momento que você entregou isso para o intermediário, a tua responsabilidade cessa ali. Tá. O produto está ok, está apto, tua responsabilidade cessa ali. O intermediário pegou o produto, levou o produto, entregou ao beneficiário, a responsabilidade dele cessa ali. Essa responsabilidade não cessa se houver dolo. E o dolo, como você sabe, ele precisa ser demonstrado. Né? Então, esse é o conforto. Eu gostei muito, quando eu vi a lei, eu fiquei muito impressionado, e eu soube da lei através de você, né? E eu fiquei impressionado porque eu me lembrei que vai ser uma coisa cultural voltando, como nós temos só 13 minutos, voltando um pouco àquela pergunta inicial do grande médico que fez a pergunta para mim, né? Ela é cultural ou é legal? É as duas coisas. A lei agora veio nos ajudar a consolidar uma cultura, né? Eu me lembro, doutor Gerardo, quando se falou em reciclável no Brasil, principalmente no interior, onde eu vivo, né? Era assim meio piada. A pessoa falou, não, isso não vai pegar, isso não vai pegar. E depois as cooperativas, tal, todo mundo fazendo negócio com reciclado, tal. Olha como melhora o meio ambiente, né? Por exemplo, lá em casa, a gente nunca produziu reciclado, quase nunca. Era tudo, malemar era caixa de papelão, né? Agora, hoje não, o reciclado nosso, eu não sei, acho que são 8 ou 10 vezes mais lixo do que o lixo orgânico. E lixo orgânico, às vezes, a gente ainda joga por desconhecimento do que fazer com ele, entende? Acho que ainda, embora a Rosângela, minha esposa, seja muito, muito enérgica com isso. Os netos vão almoçar lá em casa, os netos deixam a comida no prato, a Rosângela, na frente deles, come toda a comida dos netos. Ela não permite jogar fora, ela fala que tem que dar o exemplo para os netos desde o começo, entende? E porque é cultural mesmo. Bom, mas enfim, eu queria tratar de um outro tema, que são os alimentos e bebidas artesanais, esse mercado emergente, e que também vai ser um pouco impactado por esta lei, né? Eu queria que o senhor fizesse essa simbiose, você fizesse essa simbiose sobre tudo isso, o que está melhorando e concorrencialmente se os preços melhorarão também e a qualidade desses produtos. Fernando, em relação ao artesanal, e aí é uma paixão minha esse tema, porque eu venho acompanhando, e só para dar um apanhado rápido, quando eu citei, a minha terra produz um dos queijos mais famosos hoje do mundo, que é o queijo da Serra da Canastra, e quando eu digo do mundo não é exagero, os queijos da Serra da Canastra foram bastante premiados em concursos na França. Fantástico. Só que era um produto que ficava restrito quase que à micro-região. Então, você tem pequenos produtores que fazem aquilo dentro de um conceito efetivamente artesanal, uma produção, né, familiar quase. E eu aqui em São Paulo me via privado disso. Eu comia quando ia a Minas Gerais, ou às vezes me tornava um contraventor trazendo um queijo para São Paulo. Enfim, então, o que acontece? Era uma lei que, salvo engano, estava em vigor desde os anos 50, que impedia essa circulação de produtos. Tá? Houve um episódio no Rock in Rio,
né, nesse festival de música que acontece no Rio de Janeiro, de tempos em tempos. Eu fui em Então, três. olha só, esse seu lado rock. Hoje é o dia do rock. Hoje é o dia do rock. Ah, hoje é, que beleza. Hoje é o dia do rock. Então, houve um episódio que ganhou muita repercussão de uma chefe que tinha um dos restaurantes do Rock em Rio e que ela tinha um preparo de um produto que levava um queijo fabricado à base de leite cru, salvo engano, da região da Paraíba, alguma coisa assim. Chegaram lá os fiscais e falaram: esse queijo não poderia estar aqui porque ele não pode circular. Eles apreenderam, ela optou por fechar o restaurante, ela falou: eu não vou tentar, eu vou fechar o restaurante, e esta lei está errada. Ou seja, ela colocou o seguinte: ok, a lei está aqui, mas a lei está errada. Este produto é um produto perfeitamente apto ao consumo em qualquer lugar do Brasil. Isso despertou uma discussão. De fato, essa discussão gerou mudança. Então, veio uma lei há alguns anos atrás, pouco tempo atrás, e que foi regulamentada por meio de decreto já no governo atual, tornando possível que esses produtos fossem comercializados em outros estados. E derrubando aquela questão do selo CIF para esse tipo de produto, sem descuidar da questão da segurança. Ou seja, não é o fato do produto estar aí, né, no mercado, que ele também está livre de qualquer tipo de regulamentação. Não, a segurança do consumidor é sempre o objetivo final. Então, o que acontece? Esse simples ato de mudar a lei trouxe benefício para quem produz, trouxe benefício para quem consome, porque pôde passar a contar com esse produto, trouxe benefícios indiretos para essas regiões, porque elas passaram a ser regiões procuradas para turismo. Então, a gente tem a figura do turismo gastronômico, que no Brasil é pouco explorado, mas o potencial disso nesse país é maravilhoso. Não é? Você tem... Bom, a estrela acima do Ordem e Progresso representa o estado do Pará. Muita gente fala que é o Distrito Federal, não é. Representa o estado do Pará, que é o estado mais próximo, né, da região do Equador. O estado do Pará, ele tem produtos maravilhosos, ele tem restaurantes fantásticos. A gente tem um restaurante aqui em São Paulo, recentemente reconhecido como um dos melhores do mundo. Então, assim, o potencial do turismo gastronômico é enorme e vinha sendo escondido por uma lei. Então, você ter essa mudança proporciona que você crie outras iniciativas. Aí passou a ter a Secretaria de Turismo de Minas Gerais, criou um programa Terroir, Queijo Terroir, Terroir de Minas, alguma coisa assim, justamente para poder identificar esses locais e fazer um roteiro para quem quiser conhecer esses lugares onde se produz esse queijo, que é um dos melhores do mundo. Outro dia eu fui a Pinhal atrás de vinho, né? O melhor vinho do Brasil hoje é lá de Pinhal, né? Nossa Guaspari, talvez o melhor vinho do Brasil. E aí, o que tem para fazer por aqui, papapá, além de várias coisas de Pinhal, que é maravilhoso? Vamos a Gonçalves comprar queijo, né? Feito. Já é Minas, né? Então, Feito. e lota, e gente simples. É gente de todas as culturas, de todas as condições econômicas, né? Porque passam a desfrutar por um preço mais barato, claro, porque é do local, né? E realmente... É uma experiência, não é só o fato de você ter o produto e comer o produto. É a experiência. É isso que tem que ser mais bem explorado. E aí, óbvio, a gente tem muito chão para percorrer pela frente. Claro. Lugares, por exemplo, quando você divulga esse produto, você tem que ter cuidado também de divulgar para a língua estrangeira. Claro. Né? Para que o turista de fora venha ao Brasil e queira conhecer esses lugares. Os turistas estrangeiros não conhecem outro lugar no Brasil que não seja Rio de Janeiro, Floresta Amazônica e Foz do Iguaçu. Eles precisam conhecer, eles precisam saber que existe. Se eles não souberem que existe, eles não vão até lá. É verdade. Um dos passeios mais bonitos que eu fiz para Minas foi, eu ia parando fazenda por fazenda, de carro, tinha um Fusquinha, eu ia parando e comprando o queijo da canastra. Né? Perfeito. E realmente, eu trouxe para Araraquara, distribuímos para todo mundo esses queijos também, que era, pelo jeito que o senhor falou, era errado, né? Mas não desperdiçamos nada, Rapidamente, tentando responder antes da gente encerrar, como é que a gente consegue linkar as duas coisas, a questão do artesanal com a doação? Você tem hoje no Brasil um número absurdo de produtores artesanais de diversas coisas que estão sendo severamente castigados pelo momento.
né? Então, você já tem um mercado que vinha crescendo, vinha numa ascensão enorme. Então, você está aqui, o mercado da cerveja artesanal, que está, sim, dentro do conceito de alimento. Ela vinha crescendo de uma forma exponencial no Brasil. Houve aquele problema com uma cerveja em Belo Horizonte que, quer queira, quer não, impacta todo o setor. Agora, falando isso do ponto de vista de concorrência, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de grandes cervejarias. E o que me foi dito é que é o seguinte, há uma intenção, isso pelo menos de uma delas, com quem eu conversei, com uma diretora, uma vice-presidente hoje, que é uma grande amiga, e ela me disse o seguinte: nós temos total interesse em ajudar o artesanal. Por quê? Fernando, você é um grande consumidor de vinho, você gosta de vinho, você aprecia vinho. A cultura do vinho, ela despertou no brasileiro o conhecimento. Esse conhecimento leva ao aumento do consumo. A cerveja é a mesma coisa. A cerveja artesanal está mudando o gosto, o paladar do brasileiro. O brasileiro quer experimentar coisa nova, ele quer conhecer coisas novas. Isso favorece também o grande produtor. O grande produtor se vê beneficiado por essa cultura que vai sendo estimulada pela cervejaria artesanal. Sim. Então, eles têm total interesse em tratar este produtor como algo especial. Isso me foi dito por uma vice-presidente de uma grande empresa de cervejas no Brasil, né? Então, assim, você tem um setor que vinha tentando se recuperar de um baque por uma notícia que repercutiu, infelizmente, muitíssimo mal para o setor. Logo depois, entra nesse redemoinho todo que foi a pandemia. Certamente algumas pequenas vão deixar de existir, a gente não tem dúvida disso, elas não vão ter fôlego para aguentar. Mas quem sobreviver, vai sobreviver e provavelmente vai se fortalecer, né? Vai se fortalecer aí nos próximos anos. Então, assim, o atual governo tem tido a ministra, nossa ministra da Agricultura aí, que é uma pessoa que tem se mostrado muito competente, ela tem tido todo mundo elogiando, né? Parte. Exato. Bom, Gerardo, só última coisa, se você conseguir responder em um minuto, eu lhe agradeço. Precisa de alguma regulamentação nessa lei ou já podemos trabalhar com ela tranquilamente? A lei está pronta, Fernanda. Ela está pronta e quem quiser ser doador dentro desses setores, e aí a gente pode expandir para qualquer um, como eu disse, empresas, inclusive presídios que fazem alimentos para os presos e têm excedentes também podem participar. Eu sei, por exemplo, tenho contato com a PPP em Minas Gerais nessa área de presídio, enfim, eu sei que eles têm essa produção, tem uma cozinha muitíssimo bem aparelhada. Então, a gente não tem limites. Você tem uma Vocês empresa... estão pensando em fazer algum manualzinho de orientação, alguma coisa aí pelo escritório ou não? Sim, Fernando, é algo que a gente está trabalhando, sim. Então, a gente deve divulgar. Se fizer, eu quero me candidatar a ser um doador. Um doador, não. Um doador do seu material, né? Mas já é doador. Material para que a gente possa aprender. O mais importante disso é o seguinte, é você espalhar a notícia. Então, o que você está fazendo, esse espaço que você está abrindo, já é de uma importância muito grande. Certamente um grande... Eu não sei se eu consegui alcançar todo mundo com as informações, mas acredito que um grande número de pessoas, sim, e essas pessoas se tornam, por outro lado, difusoras de informação também. E é assim que as coisas se espalham. É o nosso objetivo, né? Olha, eu queria lhe agradecer muitíssimo, foi extraordinário. Infelizmente, passa muito rápido, faltam 1 minuto e 14 segundos só. Eu queria dizer que na próxima quinta-feira nós vamos ter o Filomeno Moraes, esse grande professor sobre democracia e poderes do Estado. Ele foi agora professor visitante na Universidade de Valência, é um homem extraordinário. Depois vamos ter o Gésner Oliveira, nosso querido Gésner, falando sobre saneamento, o homem que mais entende saneamento no Brasil. Hoje acabou de confirmar, meia hora antes de começarmos, uma honra para mim extrema, o cardeal brasileiro, Dom Orani Tempesta, vai fazer uma live conosco sobre a questão social também no Rio de Janeiro, e vou perguntar para ele sobre isso. E a jornalista do Globo News, a Flávia Oliveira, vai falar conosco sobre o racismo. Então, nós estamos aí com várias lives já. Ajudem a divulgar,
Muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Gerardo. Foi uma alegria revê-lo. E em sua homenagem, então, o livro de hoje vai ser um livro oficial da OAB. Tem um artigo meu de direito empresarial e nós vamos sortear logo depois da live. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Conte conosco para as próximas divulgações. Você sabe que o acesso é o mesmo, Fernando. Por favor, conte com a gente também. Muito obrigado.